Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Andréia Selegato. Ela é escritora, psicopedagoga, contadora de histórias, educadora brincante, educadora musical e artesã, também compositora de músicas infantis. Ela é natural de Andradas, Minas Gerais e reside em Americana há 19 anos. É mãe de Larissa, Vitória e Gabriel. Formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, educação especial, Libras, educação musical e contação de histórias. Ministra cursos de contação de histórias, brincadeiras cantadas e musicalização infantis a educadores, pais e pessoas que se encantam com a arte de contar histórias. Ela é autora do livro Viajando na Leitura com Godot, que foi lançado no início de 2021. Também coautora de Poetizando Emoções, De Volta à Infância, Let It Be, Poesia de Todos os Cantos e Recontos Clássicos. Olá, Andréia, tudo bem? Olá, Marta, tudo bom? E você? Tudo em ordem. Puxa, André, que currículo legal que você tem. É um currículo, diria, bem divertido, porque lidar com crianças, contação de histórias, são coisas bem divertidas. Ah, sim, com certeza. Eu me encanto muito com tudo isso. É algo assim que eu sou realmente apaixonada pelo mundo da contação de histórias, da música e das brincadeiras. É algo assim que realmente me faz muito bem. Eu gosto muito, faço com muito amor mesmo. Esse livro que foi lançado agora em 2021, ele é bem peculiar. Os personagens dele são pessoas inspiradas na vida real. Os personagens são moradores aqui da cidade de Americana. São pessoas que me inspiraram ao escrever essa história. Senhor Elias, que é um horticultor, eu digo, no livro que além de cultivar legumes e verduras, ele cultiva livros, pois é uma coisa muito interessante, pois dentro da horta, Marta, ele tem uma biblioteca imensa e assim, é aberta ao público, a toda a comunidade, é algo assim fantástico. Quando eu conheci a horta do Senhor Elias, eu fiquei encantada. Então, foi uma das inspirações. E outra menina que me encantou, que ela é uma graça, né? Ela é encantadora, japonesinha, ela é um doce, né? Ela realmente faz a gente viajar na leitura, que é a Alissa Tomiyama. Ela foi uma grande inspiração ao escrever esse livro também, porque realmente ela é tudo o que eu escrevo no livro. Ela é uma menina que ama ler, uma menina que está sempre incentivando a leitura. Tem um canal no YouTube onde ela dá dicas de leitura e tudo isso fez com que eu me inspirasse e escrevesse essa história, porque a história do livro conta a história de uma garotinha apaixonada pelos livros que tem como melhor amigo um livro. A Alissa esteve conosco também no Multidom, realmente, ela tem esse dom para leitura, dom para escrita, ela promete bastante aí uma futura escritora adulta. Ela tem um livro onde ela escreve sobre a pandemia, então foi publicado este ano também. Ela é uma graça, ela canta, dança, conta histórias, é escritora, e ela realmente é fantástico o trabalho que ela faz, e foi uma grande inspiração ao escrever a minha história. Você mencionou ali no começo do seu Elias, dentro da horta dele tem uma biblioteca, é isso mesmo? É uma biblioteca que fica dentro de uma horta? Exatamente, é fantástico, porque quando você chega na horta, você já se depara com aquela biblioteca. O que ele faz? Ele pega caixas de verdura, ele empilha e lá ele separa todos os livros, são muitos livros, muitos livros. E aí a comunidade já está até acostumada, eles vão, pegam o livro, não é cobrado nada, pega o livro, leva para casa, lê, depois devolve. Eu fiquei encantada quando eu conheci a horta do seu Elias. Que legal isso, bacana. Isso que é incentivo à leitura.
E ele tem uma história também linda, agora eu não vou contar, tá para sair alguma coisa, novidade sobre isso também, que ele conta que o livro salvou a vida dele. Mas eu vou deixar no ar, que é algo que eu vou contar futuramente, num possível livro, sabe? É uma história linda que ele tem, assim, com os livros. Isso fez com que ele tivesse essa paixão pelos livros e incentivar a leitura, porque realmente ele ama ler e está sempre incentivando as crianças ali do bairro a pegar os livros, a ler, e está sempre nos projetos. Inclusive, Marta, eu, a Alissa, a Val Bazeio, que é uma parceirona nossa, contadora de histórias também, junto com o seu Elias e outros contadores de histórias da região, nós havíamos desenvolvido um projeto chamado Leiturinha Orgânica. Então, na praça, nós contávamos histórias, fazíamos brincadeira, fazia cantinho de leitura, e aí o senhor Elias, ele levava livros para sortear, a editora Donis também doou vários livros para serem sorteados na praça, e era assim, era um domingo gostoso, onde era aberto a toda a comunidade aqui de Americana e região, quem tivesse interesse, era uma tarde gostosa, em família, né? Andréia, mas o que te fez seguir esse caminho de educadora infantil, de escrever histórias, contar histórias? O que te levou nessa direção? Então, eu sou professora, desde os meus 19 anos eu estou em sala de aula, e eu comecei a contar histórias em sala de aula, e eu via como que as histórias encantavam as crianças. Eu conseguia prender a atenção, chamar a atenção através das histórias, eu conseguia passar o conteúdo que eu precisava, de uma maneira mais lúdica, prazerosa, e isso despertou a vontade de ser contadora de histórias. Então, eu fiz alguns cursos e fui me envolvendo nesse mundo da contação de histórias. E aí eu criei, primeiramente, a história que eu contava, a história Viajando na Leitura com Godot, eu contava a história. E a partir dali eu tive vontade, falei, por que não colocar no papel essa história, que fazia tanto sucesso com a criançada, não é? E a partir dali eu comecei a escrever, eu falo que o bichinho da literatura me picou, e eu não parei mais. De repente eu comecei a escrever vários livros, eu tenho várias histórias que realmente estão ainda na gaveta, que eu já gravei, mas ainda não foram lançadas. E a partir dali eu me encantei e não parei mais. Então, assim, a cada dia escrevendo mais e mais histórias. Você foi uma criança que gostava de ler ou que gostava de escutar histórias? Sim, eu não tinha muitos livros, que a gente morava no sítio, não tinha muito acesso, mas o lugar que eu tinha contato com os livros era na escola, e eu ouvia muitas histórias dos meus professores, né, então assim, eu me apaixonava quando ela chegava com os livros. Na época ela contava muito contos de fada, e eu me deliciava ali com os livros, né, era algo muito bom. E eu ouvia muitas histórias também dos meus pais, dos meus avós, então as histórias eram uma coisa assim que realmente fazia parte do dia a dia. Toda noite, meu avô, meu pai, vivia contando história de assombração, as histórias de compadre, eles juravam que era acontecido, né? E assim, eu me encantava, eu viajava mesmo, assim, naquele mundo da imaginação, e era algo que eu gostava demais. Como eu não tinha brinquedo, quase não tinha livro, eu gostava de escrever. Eu escrevia muito, 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 e sempre que tinha oportunidade de ter um livro na mão, nossa, eu me agarrava a ele mesmo. E eu brincava, não tinha brinquedo, o que eu fazia? Pegava gravetinho e fazia os personagens ali. Então, eu sempre gostei muito desse encantamento das histórias. Você é coautora do livro Let It Be. Conta um pouquinho desse livro pra gente. Esse livro é maravilhoso. São vários escritores que se reuniram em homenagem à banda Beatles. Então, cada autor escolheu uma música para se inspirar, para fazer uma poesia. E a minha poesia se chama Ontem. Ela foi inspirada na música Yesterday. O meu professor de música, o Jesus Brito, juntamente com ele, nós fizemos uma música. Eu levei para ele a poesia, ele fez o arranjo musical, fez a melodia, nós dois gravamos a música, na minha voz e na voz dele. A letra da música é uma coisa que toca muito no meu coração. Eu escrevi aquilo com a alma mesmo, né? Inspirada na música Yesterday. Realmente ficou uma música linda. No final da entrevista, nós vamos ouvir a música Ontem, de autoria de Andréia Selegato e Jesus Brito. E aí, Andréia, esse seu caminho que você está traçando com crianças, escrevendo, contando de histórias para elas, direcionadas a elas, você chega a atingir o público adulto também com essas histórias que são mais fortemente voltadas para o público infantil?
Eu digo que as histórias não têm idade. Então, tanto desde bebês até os idosos, todos se encantam. Inclusive, uma vez eu fui contar história em um asilo. Eu nunca tinha contado história para pessoas idosas. E eu fiquei pensando, falei, gente, como que eu vou contar uma história infantil para um pessoal idoso? Eles vão achar muito ruim. E foi uma coisa tão encantadora, porque eles se encantaram mesmo com a história. Eu levei fantoches e eles se envolveram com a história, com os fantoches. Eles queriam tocar, queriam pegar. E os adultos também. E as histórias não são só infantis, né? Então, eu tenho histórias motivacionais, histórias que realmente passam uma mensagem. Inclusive, na live, foi uma história de reflexão, onde fez uma homenagem aos professores e também serviu para que eles refletissem na vida do professor. Então, as histórias não têm idade. Acho que nós devemos deixar sair de dentro da gente essa criança interior que cada um tem. As histórias encantam, ensinam, transformam e, através das histórias, nós conseguimos atingir, né, qualquer idade. Dia 15 de outubro foi o Dia do Professor. Você é professora, pedagoga. É bom ser professor? Eu sempre gostei. Desde quando eu era criança, minha mãe perguntava o que eu queria ser quando crescesse, e eu falava, eu quero ser professora. Sempre gostei muito dessa profissão. E assim, é algo que a gente faz com amor. Profissão de professor, você tem que realmente gostar do que faz. E é algo assim que me encanta. Eu adoro trabalhar com crianças, eu adoro ter essa troca de conhecimento, porque professor não é só passar o conhecimento, porque nós também aprendemos muito com as crianças. E depois que eu entrei no mundo da contação de histórias, eu aprendi como ensinar através das histórias, das brincadeiras, da música. Então, é importante os professores entenderem que para ensinar não tem que ser aquela coisa chata, sentadinho na carteira, só copiando. Então, você pode sim ensinar de uma maneira prazerosa e lúdica. Porque quando a criança aprende e é algo que é imposto, fala, não, você tem que fazer, ela faz, mas é aquela coisa, é obrigatório fazer. Agora, quando você ensina algo de uma maneira que ela aprende brincando, cantando, de uma maneira lúdica, é algo que ela aprende e não esquece mais. E tudo que é feito com prazer, com gosto, a gente não esquece mais, né? É algo que marca a gente. Eu amo ser professora. Recentemente eu conversei com uma professora, hoje ela é vice-diretora de uma escola aqui da região, e ela me falou que só deixaria de ser professora para ir para uma empresa particular, precisaria pagar muito, muito bem para ela sair. Olha, dificilmente ela trocaria de emprego, porque ela gostava muito dessa profissão. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a professora, pedagoga e contadora de histórias Andréia Selegato. Você foi coautora de vários livros. Dá uma pincelada para a gente sobre cada um desses livros que você participou. Então, eu tenho o livro Poetizando Emoções, Marta, que eu fiz uma poesia em homenagem à minha avó. E a poesia se chama Doce Lembrança, que realmente a minha avó era uma pessoa muito doce, amável, e foi uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Então, foi uma homenagem para minha avó Teresa. E a poesia se chama Doce Lembrança. Depois tem o livro De Volta à Infância. Esse livro é maravilhoso. São contos e histórias que a gente ouvia na infância. E eu escolhi a história O Homem do Saco. Eu acho que toda criança, principalmente da nossa faixa etária, eles já ouviram a história, né? Os pais sempre colocavam medo. Se você não fizer tal coisa, o homem do saco vai te levar. Eu acho que toda criança já ouviu a história do velho do saco, o homem do saco. É um reconto que eu fiz, inspirado na história que eu ouvia de quando criança, o homem do saco. A minha mãe sempre contava muito essa história do homem do saco. Falava, não pode ficar andando sozinha, não, porque o homem do saco passa e leva as crianças embora. Então a gente não saía sozinha, aquela coisa toda, né? Então é algo assim que realmente marcou. Aí eu falei, por que não escrever uma história trazendo a história do Homem do Saco, né? Então ficou uma história muito legal. Tem o livro Let It Be, como eu já disse, né? Foi inspirado na banda Beatles e cada autor escolheu uma música para fazer a poesia se inspirando, né? Tem o livro Poesia de Todos os Cantos. Foi uma poesia que eu fiz falando sobre os sentimentos, chama Caixinha de Emoções. E o reconto são recontos de histórias clássicas mesmo, né? E a minha história foi Pedro e o Lobo. Então eu fiz um reconto da história Pedro e o Lobo. E também fui convidada pela editora Selo Editorial Independente para fazer a introdução do livro Mundo Mágico. São vários editores mirins que também fizeram recontos de lendas. Você tem intenção de escrever sempre para crianças ou você pensa em escrever para adultos também?
Olha, no momento, eu acho que o meu público mesmo, alvo, são as crianças. Não pensei em escrever para adulto, não. Não no momento. Eu gosto mesmo de escrever para as crianças. É algo assim que me encanta muito, esse mundo lúdico, sabe? Mas quem sabe, né? Futuramente surge uma ideia aí, aparece alguma história e eu posso estar escrevendo algo para os adolescentes. Hoje as crianças, elas leem menos, elas estão diminuindo a quantidade de livros que elas leem do que as crianças da sua idade, da minha idade. Olha, Marta, é muito relativo, porque tem crianças que realmente gostam de ler e continuam lendo mesmo livro físico, não é? Tenho uma filha que ela é apaixonada em ler livros, e ela, sim, ela lê aqueles livros bem grosso mesmo, ela lê em 2, 3 dias, e ela realmente gosta muito. Mas, devido à tecnologia, eles acham mais interessante assistir um filme do que ler um livro. Então, eu acredito que antigamente se lia mais, mas não que as crianças não leiam. Mas eu acredito, sim, que a tecnologia ajuda muito, porém acaba que competindo com o livro, né? Talvez hoje existam mais opções, então a criança divide o seu tempo em várias opções que ela tem. O filme, Sim. a leitura, uma brincadeira, os jogos. Então não dá tempo de fazer tudo. Quando eu era criança, tinha pouco, aliás, tinha quase nada de opção, porque os filmes eram só no cinema, pouca coisa na TV, a TV estava engatinhando ainda. Sim. Quando eu era criança, a TV 10 horas acabava, não tinha mais programação. Então a gente acabava optando não pelos livros, porque talvez muita gente gostasse, mas às vezes até por falta de opção. Hoje nós temos inúmeras opções de lazer e o livro é uma delas. Todas são importantes para a criança, desde que façam a criança se desenvolver, pensar, elas são legais. Quando a criança não para pensar, ela não tira nada daquilo, é uma coisa muito mecânica. Eu acho muito ruim. Mas quando a criança interage, faz, porque hoje tem muito mais teatro do que no meu tempo, que é muito legal para a criançada. Eu gostaria de ter tido a oportunidade de assistir várias peças infantis. Na época não tinha mesmo. Eu não me recordo de teatro infantil aqui na cidade. Mas hoje as crianças têm esse acesso e as crianças vão ao teatro e elas gostam bastante. Gostam, realmente, elas gostam muito da contação de histórias, do teatro, é algo assim que elas gostam de participar. E é algo que faz muito bem, né? Desenvolve a imaginação e a criança sai um pouquinho daquele mundinho fechadinho dos jogos, da internet. Então, eu super apoio teatro, contação de histórias, é algo que faz muito bem para o desenvolvimento da criança. Andréia, é verdade que seus filhos ajudam você nesse seu processo de contação de história? Eu falo que eu sou privilegiada, Marta, porque eu tenho 3 filhos adolescentes e todos os 3 me ajudam muito na contação de histórias, estão sempre presentes, me auxiliando, me ajudando nas oficinas, como eu dou oficina também para educadores, oficinas de contação de histórias, de brincadeiras, não é? Então, eles estão sempre ali me ajudando em tudo eles estão sempre presentes. As meninas, o meu filho, ele tem 17 anos, o meu caçula, mas ele está sempre me ajudando e é algo assim que me deixa muito feliz. Eu digo que eu sou privilegiada. Ter os filhos assim sempre do meu lado, me apoiando sempre. Você também é compositora de músicas infantis. Essas músicas que você compõe, elas são direcionadas para suas histórias, para sua contação de história? Então, eu componho as músicas de acordo com as histórias que eu escrevo, com as atividades que eu desenvolvo. Eu também sou professora de musicalização infantil, então eu componho algumas músicas para trabalhar em sala de aula. Como eu confecciono também para-chute, saia literária e desenvolvo diversas atividades, brincadeiras com esse recurso, aí eu também componho músicas que eu posso estar usando nas atividades que são desenvolvidas nesse curso. Então, geralmente eu componho já com uma finalidade para usá-las. Andréia, você, além de participar de várias atividades ao ar livre, nas escolas, em outros lugares, você também já fez participação em TV. Conta um pouquinho para a gente. Eu recebi um convite, eu fiquei muito, muito feliz com o convite. Eu falo que é o sonho de todo contador de histórias, que é participar do programa Quintal da Cultura da TV Cultura, lá de São Paulo, né? Então, as histórias ainda são exibidas. Para quem quiser assistir também, tá lá no canal do Quintal e no meu canal do YouTube também, que é Andréa Selegato, né? Então, eu tive esse privilégio de participar do Quintal da Cultura. Participei de 3 programas, foi assim muito bom. E também do programa no SBT da
da Anne Alegria. Eu fiz várias participações contando história. Tive também a participação da Duda Araújo, que ela participou cantando comigo nas histórias, e do cantor e compositor também, Anderson Martins. Foi também muito legal. Você tem uma vida bem agitada. Sim, graças a Deus. E eu amo tudo isso que eu faço. É tudo muito, muito bom mesmo, Marta. É algo que me dá muita alegria. Eu agradeço a Andréia Selegato, escritora, psicopedagoga, contadora de histórias, educadora brincante, educadora musical e artesã e compositora de músicas infantis, que veio aqui bater um papo no Multidom. Obrigada, Andréia, muito obrigada pela sua presença aqui no Multidom. Eu que agradeço, Marta, foi um prazer enorme estar aqui participando do seu programa e quero deixar um abraço. E até uma próxima vez, Andréia. Até. O ontem já passou, marcas em mim deixou. O hoje bem mais rápido chegou e minha alma machucou. Ontem meus problemas pareciam tão distantes, de repente vieram pra ficar. Em minha vida eu vi tudo mudar. Hoje me sinto mudado, muito menos encabulado. Há uma sombra pairando sobre o meu ser, como um fantasma do passado, dos meus erros eu não posso esquecer. Faz parte do passado, passado difícil de esquecer. Penso no que fiz de errado, ele não consigo compreender, mas ainda acredito no ontem, pois com ele pude aprender. Restarão apenas lembranças que eu jamais irei esquecer. Hoje me sinto mudado, muito menos encabulado. Há uma sombra pairando sobre o meu ser, como um fantasma do passado, dos meus erros eu não posso esquecer. A história de hoje é a fábula O Sapo e a Cobra. Era uma vez um sapinho que adorava brincar na floresta. Certo dia, ele encontrou no meio do caminho um bicho comprido, fininho e brilhante, muito colorido, deitado no meio do caminho. Olá, o que você está fazendo estirada na estrada? Olá, estou me esquentando aqui no sol. Sou uma cobrinha. E você? Eu sou um sapo. Vamos brincar? Oba, eu adoro brincar. E eles brincaram a manhã toda ali no mato.
E o sapo resolveu ensinar algo muito divertido para sua amiga cobra. Minha amiga, venha cá que vou lhe ensinar a pular. Veja só. Robert, Robert, Robert. Oba, eu quero fazer também. Peraí. Robert, Robert, Robert. Nossa, meu amigo, é muito legal. Mas agora vou ensinar você a subir na árvore se enroscando e deslizando sobre o tronco. Veja só como é fácil. Eu vou tentar. É muito divertido mesmo. Então a cobrinha e o sapinho ficaram ali, brincando, se divertindo. O tempo passou e já estava ficando tarde. Eles ficaram com fome e foram embora. Cada um para sua casa, prometendo se encontrar no dia seguinte. Obrigada por me ensinar a pular, sapinho. Obrigado por me ensinar a subir na árvore, cobrinha. Até mais. Em casa, o sapinho chegou todo animado e queria mostrar para sua mãe que sabia rastejar. Veja só, mamãe, o que eu aprendi a fazer. Quem lhe ensinou isso, meu filho? Ah, mamãe, foi a minha amiga cobra. O que, meu filho? Foi a minha amiga cobra, mamãe. É muito legal. Você não sabe que a família da cobra não é gente boa? Eles têm veneno. Você está proibido de brincar com as cobras. E também de rastejar por aí. Não fica bem, meu filho. Oh, mamãe, tá bom. Na casa da cobrinha, ela chegou toda animada, mostrando para sua mãe que sabia pular. Veja, mamãe, que eu aprendi a fazer. Robert. Quem lhe ensinou isso, minha filha? Foi meu amigo sapo, mamãe. Quem? O meu amigo sapo. O que, minha filha? Mamãe, quem me ensinou foi meu amigo sapo. Que besteira! Você não sabe que a gente nunca se deu com a família dos sapos? E para de pular! Nós cobras não fazemos isso. No dia seguinte, cada um ficou no seu canto. Então o sapo disse: minha amiga cobrinha, acho que não posso rastejar com você hoje. A cobrinha também disse: eu também não posso brincar com você hoje. Ela olhou para o sapo, lembrou do conselho da mãe e pensou: se eu chegar mais perto, eu pulo e devoro. Mas se lembrou da alegria da véspera e dos pulos que aprenderam. Suspirou e deslizou para o mato. Daquele dia em diante, o sapinho e a cobrinha não brincaram mais juntos, mas ficaram sempre no sol, pensando no início do dia em que puderam ser amigos. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser que conte outra. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.